Então, eu sou Elinho Medeiros, sou professor de acordeão e teóricas da Universidade Federal da Paraíba, professor do Departamento de Música, e minha trajetória começou muito cedo, começou com os meus ancestrais, minha família de músicos, né, vindo desaguar no primeiro músico profissional da família, que é meu tio, João Linhares, que meio que arregimentou toda essa geração de músicos da família Medeiros, né? Ele foi professor de xisto, foi professor de guegué, que é meu irmão, que participa desse show comigo, e foi meu professor, e João, ele foi professor de muitos outros músicos da cidade, né? E então, assim, eu comecei minha carreira muito cedo, porque eu já, desde de novinho, eu participava dos ensaios lá na casa da minha avó, os ensaios eram lá, e então eu tive contato com todos os músicos desde muito cedo, e eu ganhei um tecladinho pequenininho para não ficar atrapalhando nos ensaios, então eu ficava num quartinho com um tecladinho pequenininho ali e fui aprendendo as melodias e tal. E muito cedo eu comecei a tocar. Eu toquei meu primeiro casamento com 9 anos e desde então venho tocando, participei de bandas daqui da cidade, toquei em bandas de pagode, toquei com artistas aqui da cena de João Pessoa, Carnaval, São João, né? Até que quando eu completei 17 anos, eu fiz a participação na gravação do disco Elas, que é um disco que tem produção do Carmelo Reinaldo e direção musical de João Linhares, que ele me convidou para fazer os teclados do disco, e aí foi minha primeira participação oficial assim num disco. É quando eu conto oficialmente minha carreira como músico, né? Que foi em 1996. E a partir daí eu toquei com um monte de gente, viajei por vários países, né? Viajei por um monte de lugar, Europa, Estados Unidos, África, aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Equador e Caribe, fiz temporadas de navios no Caribe. E é isso, todo esse lugar de experiência, né, de ter vivido tudo isso, ter conhecido um monte de gente, transformou essa pessoa que vos fala no músico que ele é hoje, e que está desaguando nesse trabalho autoral, que é a gravação do meu primeiro disco autoral, que a gente vai estar tocando aqui para vocês algumas dessas canções.
Eu acho que a música ela é um elemento muito importante na formação de todo ser humano, né? Ela tem que estar na base da nossa educação, né? Arte e cultura são elementos fundamentais para a nossa formação enquanto ser humano, enquanto seres pensantes, enquanto indivíduos, não é? Então, assim, eu escolhi o caminho da docência, eu dou aula, eu sou professor da universidade desde o final de 2012, mas eu desde 2003, 2002 que eu já dou aula particular, dava aula particular em casa, e eu comecei a estudar harmonia numa época que a gente não tinha internet, então assim, quando eu comecei a descobrir os caminhos da harmonia e tal, então eu dava aula para os meus próprios amigos, assim, e tinha alguns alunos particulares de teclado e tal. Então assim, eu sempre entendi a docência como uma ferramenta muito importante de transformação da sociedade, né? Eu não acredito que o professor seja dono do conhecimento. O professor ele é só um facilitador. O professor ele tem muitas vezes experiências que o aluno ainda não teve, e eu acho que a função primordial do professor é colocar o aluno em contato com esse conhecimento, com esses saberes, não é? E eu me transformo cada vez que eu recebo um aluno novo, porque esse aluno vem cheio de conhecimento, né? Ele vem cheio de experiências, que a gente faz essa troca em sala de aula e aí todo mundo sai ganhando, não é? Então, o que eu poderia dizer para quem está querendo começar a tocar um instrumento agora é: invista em você mesmo, invista no seu sonho, né? Mesmo que não seja para você ser um profissional da música, para você viver de música, mas você desenvolver suas potencialidades na música uma coisa muito bacana, né? Quando a gente estuda música, a gente desenvolve as nossas habilidades cognitivas para matemática, para fazer conta, para um monte de coisa, tá tudo interligado ali. Então, assim, o que eu diria é: não desista do seu sonho, né? Eu acho que é muito importante a gente sonhar, mesmo em tempos tão duros, né? Onde as pessoas estão tão insensíveis, né? A sociedade anda passando por um momento bem difícil, de um modo geral, é um panorama mundial isso. As pessoas estão muito individualistas, cada um olhando para si, mas eu acredito que a gente pode transformar essa sociedade, e essa sociedade só se transforma a partir da realização dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Então, vamos embora, que vai dar tudo certo.
Então, o Véu da Aurora, ele é o meu primeiro disco como artista principal, assim, porque na verdade eu já gravei mais de 90 discos, né, de outros artistas, como participação, de CDs, DVDs, e tocando teclado, tocando piano, tocando sanfona, fazendo a produção musical, fazendo a direção musical, né, escrevendo os arranjos. Eu já gravei mais de 90 discos. Mas esse é o primeiro disco que eu assino, Elinho Medeiros, né? E é um sonho que eu tenho de muitos anos. Na verdade, eu planejo gravar um disco desde do ano 2000. Eu tenho uma fita cassete em que eu tenho uma gravação conversando com Pedro Osmar, no ano 2000, exatamente, na minha casa, a gente conversando e gravamos essa conversa, e eu falando que estava nesse planejamento de entrar em estúdio para gravar meu primeiro disco, né? Só que a vida, ela é fluida, né? E aí outros afazeres foram acontecendo, eu saí do país para trabalhar em navios, e aí esse sonho de gravar o disco foi ficando distante. Cada vez que eu estava aqui tinha outras produções, e a gente tem que cuidar daquela função de sustentar a casa, né? E aí a gente vai trabalhando, mas quando foi há 2 anos atrás, teve o edital do FMC, que é um Fundo Municipal de Cultura, que é um edital daqui do município de João Pessoa, e aí muitos amigos ficaram falando assim, inscreve aí para ver se grava esse disco de uma vez e tal. E aí eu meio desacreditado assim, não estava com aquela esperança de que desse certo. Mas aí de última hora, assim, faltando uns 45 do segundo tempo, eu inscrevi o projeto e foi aprovado. E aí gravamos o disco está pronto. A gente só está faltando prensar, porque quando a gente ia mandar para a fábrica para prensar, teve esse início da pandemia e aí as coisas ficaram paradas, mas a gente já está em contato com a fábrica para retomar, porque a fábrica voltou a trabalhar escalonadamente assim, e aí a gente está articulando. No iniciozinho de janeiro, meados de janeiro, o disco deve estar aí, e aí a gente tem um planejamento de lançar esse disco assim que a gente puder fazer shows presencialmente, né, com mais segurança. Eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo que a gente tem que ter cautela, que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que ter respeito pelo outro, né? Respeitar a si próprio, mas respeitar o outro, né? E aí é nesse sentido que eu fico extremamente lisonjeado e agradecido, né, ao BNB por promover ações como essa que fazem com que a nossa música chegue nas casas das pessoas nesse momento em que a gente não consegue estar nos palcos, né? Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande poder chegar na casa das pessoas, né? Fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer.